Vamos ver que não tem nada a ver do que eu vou apresentar para vocês com números, né? Quando a gente fala em gestão de fazendas, a gente já pensa em conta, em número, um caderno de anotação, uma planilha de Excel. E gestão de fazenda vai muito mais além, né? Gestão de fazenda é como obter resultado através de pessoas. Deixa eu contar uma história para vocês. O povo mais rico do mundo são os judeus, vocês sabiam disso? Vocês sabiam disso? Que o povo mais rico do mundo são os judeus? Vamos falar alguns exemplos que tem origem judia. Barack Obama, ex-presidente dos Estados Unidos. Quem mais? Mark Zuckerberg, que é o dono do Facebook, do Instagram. O Steve Jobs, que faleceu, que criou a Apple, os computadores, é judeu. Silvio Santos é judeu. Quem mais? O da Microsoft, Bill Gates, que era um dos caras mais ricos do mundo, judeu. Warren Buffett, o cara um dos maiores bilionários do mundo do mercado de ações, é judeu. Então os pesquisadores, os professores começaram a se perguntar no mundo inteiro, né? Por que esses caras que são tão ricos, a maioria deles são de origem judia, né? São de Israel, né? Por que esse pessoal é tão rico? Por que eles ganham tanto dinheiro? Eles dominam o mundo inteiro. Fundadores da Coca-Cola, dono da Coca-Cola, os maiores acionistas são judeus. Eles começaram a se perguntar, né? Por que esses caras fazem de diferente para dominar a economia mundial? Em todos os países, os maiores ricos, boa parte deles são judeus. Aí os professores começaram a pesquisar, a estudar esses caras, a buscar informação, ver as características deles, por que eles são tão parecidos, por que eles se destacam sempre onde eles chegam. E começaram a estudar, levantar em todos os países o motivo principal. E sabe onde estava a característica principal desses caras no mundo inteiro, que nem se conheciam, eles não se conhecem. Boa parte deles não se conhecem. E são bem-sucedidos em tudo que fazem. Eles foram encontrar o princípio básico, por que os judeus é tão bem-sucedido no mundo inteiro, tá ali, ó. A mãe. Descobriram que a mãe é que faz a cabeça desses caras. A mãe judia que faz com que o filho seja tão diferente quanto adulto. O que eles perceberam nesse estudo que os professores fizeram? A mãe judia ela é muito protetora, né? Por natureza, ela é muito protetora, ela protege o filho, só que ela constrói um homem desde pequenininho. Ela trata uma criança, desde que ele começa a entender por gente, como um homem. Trata ele como um homem. Na hora que ele chora, que ele faz birra, na hora que ele começa a querer as coisas, ou que está sendo fraco, ela olha dentro dos olhos dele e fala: você é homem, rapaz, se posiciona como homem, a vida é dura, você tem que saber sobressair, você tem que ter disciplina, você tem que ser bom. E a formação de um ser humano, ela acontece até ali entre 5, no máximo 8 anos de idade, o resto é consequência. Então a criança, quando você quer fazer ele virar homem, é igual a Bíblia fala: ensina teu filho desde pequeno a andar no caminho correto, quando for grande ele não se desviará, assim a Bíblia fala. Então até os 5 anos você forma um homem, a partir dali é consequência. Se você não conseguir construir um homem até os 5 anos, delegar isso para o mundo, você vai criar gente fraca, vai ter pessoas de mentalidade fraca. E eu estava vendo uma pesquisa também, um estudo mostrando, sabe outra mãe parecida com a mãe judia? Que os caras começaram a levantar e fazer um estudo? A mãe chinesa. A cultura da mãe chinesa, a cabeça da mãe chinesa é muito parecida com a cultura da mãe judia. E olha a China tomando conta do mundo. A China está passando os Estados Unidos já, vai dominar o mundo, já é claro, todo mundo já sabe que a China hoje domina o mundo. Praticamente todos os países hoje estão na mão da China. Se a China sair do comércio mundial, ela leva junto um punhado de países, inclusive o Brasil. Se a China falar: não como mais do Brasil, nós quebramos. O país hoje está na mão da China. Ruim sem a China, pior sem ela, né? Ruim com a China, pior sem ela. Então, olha só a característica da base, da formação, do princípio sólido, principalmente da mãe, junto na criação e na formação do cidadão desde pequeno. E olha só os princípios básicos, olha. Isso aqui eu estava estudando sobre como que é o perfil da mãe chinesa e judia. A mãe judia, ela trata o filho pequeno como homem, ela põe o foco no afeto familiar, então ela faz uma família muito forte, muito rígida, né? E principalmente ela ensina o filho, fala: olha, você tem que fazer isso, senão você vai deixar seu pai muito magoado. Você tem que ser bom no que você faz, senão você vai deixar a mãe muito triste. Ela põe afeto nas atitudes. Então o filho cresce agradando a família, querendo ser bom porque ele tem alguém atrás que ele quer dar orgulho. Estão entendendo a relação?
Importância da leitura e da educação. A mãe judia trata muito isso com muita importância. Desde pequena acompanha muito a educação do filho. E ela ensina também desde pequena a argumentar e negociar tudo. Por isso que você vê os judeus esparramados pelo mundo, eles são muito bons de negociação, argumentação. E boa parte deles vão para a área comercial. Porque eles são ensinados desde pequeno a argumentar, a gesticular. Nós somos acostumados, ensinados a ficar emburrado, a ficar brabo, não vou perder tempo discutindo, a se entupir, né? Nós somos ensinados assim, eles não são ensinados a argumentar tudo. Não gosta, argumenta, discorda, fala, não acha que está certo, põe seu ponto de vista. Por isso que esses caras desde pequenininhos vão crescendo sendo bons negociadores. Olha a mãe chinesa, olha o princípio que ela ensina para o filho: exigir o máximo de si e dos filhos. O máximo, você tem que ser bom no que você faz, tem que ser o excelente naquilo que você faz. Disciplina rígida e vara de marmelo. Marmelo é uma árvore, uma fruta que eles têm lá, né? A mãe cria o filho com a vara de marmelo do lado. Disciplina, você tem que fazer bem feito, tem que tirar boas notas. Foco obsessivo na educação. E principalmente, o princípio deles: dormir tranquilo, certo de ter feito melhor. Sabe o que é terminar o dia, você falar assim: nossa, hoje o dia valeu a pena, olha, o dia foi proveitoso, o que eu fiz, olha que bom, olha o cliente agradecido, né? Tudo que eu fiz valeu a pena, foi muito bem feito. Nós, às vezes, na nossa cultura, a gente fez, não fez, tá tudo certo. Cozinha o galo o dia inteiro e tá tudo certo. Não produziu nada o dia inteiro e tá tudo certo. E dorme tranquilo, tá errado. Você tem que ser bom no que você faz, tem que ser dedicado. Aí eu fui estudar um pouquinho mais sobre a cultura dos judeus. Fui dar uma entendida, né? Como que eles se criam, né? Como é que eles se formatam, como é que eles vivem a mentalidade deles. Tá ali, ó, tem 5 princípios do povo judeu que eles prezam muito bem nos negócios, tá? Eles trazem para dentro dos negócios deles. Primeiro ponto, um parênteses que eu tenho que dar. Para nós, Bíblia é questão de crença, né? Para nós, Bíblia é fé. Para nós, assim, acredita ou não acredita. Uns acham que é teoria, outros acham que é viagem, outros acreditam muito. Para nós, Bíblia é questão de fé, de crença. Bíblia, para o Oriente Médio, para esses países que estão no Oriente Médio, é história. Eles não veem rei Davi, por exemplo, como alguém que a Bíblia conta. Não, o rei Davi é como a gente olhar para trás e falar: nós tivemos o presidente Collor, nós tivemos o Sarney lá, vocês lembram do presidente Vargas e tudo mais? Para eles, quando eles pegam a Bíblia, Davi é realmente alguém que existiu, que foi um rei ancestral lá atrás. Salomão foi um rei ancestral lá atrás. Então, Bíblia para ele é estudada na escola como livro de história. Não é diferente de nós, que vê a Bíblia e lê crença, lê fé, quem acredita, quem não acredita. A gente acha que até, para alguns, até um livro em quadrinhos, né? Para eles não, quando eles olham para a Bíblia é referência de vida, de história, da construção, dos ancestrais deles. Então, é uma mistura de fé com história de vida, de sangue, de genealogia, enfim. E eles usam muito a Bíblia do que ela diz para colocar como princípio de negócio, né? Tudo aquilo que eles fazem. Olha o primeiro princípio deles de trabalho, em tudo que eles fazem, nos negócios de vida que eles fazem. E a mãe judia começa a ensinar isso desde pequena para o filho. Primeiro, ó, excelência. Os judeus buscam qualidade em tudo que fazem e isso compõe a mentalidade deles. Então, para eles, não é questão de fazer bem feito, porque eles não conseguem fazer diferença. Vocês estão entendendo? Vocês conseguem entender o princípio? É igual, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Vocês lembram da Copa do Mundo que teve no Brasil? Não sei se vocês lembram, o Japão foi jogar contra Camarões, um time africano, lá na Arena Pantanal, em Cuiabá. Teve um jogo do Japão lá na Arena Pantanal, em Cuiabá. Quando acabou o jogo, estava lotado o estádio lotado. Quando acabou o jogo, metade do estádio estava todo sujo, outra metade do estádio estava todo limpo e os lixos tudo ensacado num canto, aquela pilha de saco preto de lixo ensacado. O que era? Os japoneses, na hora que acabou o jogo, cada um tinha um saco de lixo no bolso. Os caras foram pro estádio com um saco de lixo no bolso. Acabou o jogo. Era até interessante, vocês pesquisam depois na internet. Os caras pegaram o saco de lixo, tiraram do bolso e começaram a catar os lixos ao seu redor. Cada um catou, amarrou o saco e cada um foi passando e foi deixando aquele sacão. E eles fizeram isso de forma natural, não foi querendo se aparecer, não foi querendo mostrar. Não, naturalmente eles são, vocês não conseguem. Se você pedir para eles se sujarem, jogar um lixo no chão como a gente joga naturalmente, eles não conseguem fazer diferente. Para eles é o jeito certo de fazer, é ser limpo e organizado. E eles foram lá e disseram, mesma coisa é o povo judeu. Por isso que esse pessoal destaca tanto no mundo inteiro onde eles estão, por causa de um princípio básico, ó, que eles tiram da Bíblia, Provérbios 22 e 29, porque para eles é uma referência de vida para eles. Fala o seguinte, ó, vês um homem perito na sua obra, o que significa? Ver um homem expert, bom naquilo que faz? Pois bem, perante reis,
será posto, não entre a pebre. Pebre significa pobres. Então, vê um cara espetacular e com excelência naquilo que faz, pois bem, ele vai ser colocado sobre reis. Ele vai ser chamado para servir os reis, e não no meio dos pobres. Simples, fazer bem feito, com dedicação, com empenho, aquilo que você faz. É princípio de vida deles. Os judeus buscam qualidade em tudo que fazem, e isso compõe a mentalidade deles, fazer bem feito o que fazem. Outro princípio que eu estava buscando, segundo princípio deles, reputação. O povo judeu prima por ter o nome limpo na sociedade. É tudo que eles têm é o nome, eles primam pelo nome, é no fio do bigode, ninguém dá tomba em ninguém. É o jeito certo de ser honesto, correto naquilo que faz. Novamente, base deles, Provérbio 22:1. Mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que prata e o ouro. Então mais vale o nome do que ter dinheiro. É princípio básico o cara zelar por nome. Peguei um dado aqui, ó. Brasil tem 25 milhões de pessoas inadimplentes. Ou seja, comprou e não consegue pagar. Comprou além do que consegue pagar. Na nossa cultura, a gente compra sempre aquilo que não consegue pagar. Prima pelo nome, porque o nome abre muitas portas pela gente. Princípio básico deles, reputação. Terceiro, abertura para receber conselhos, coisas básicas. Abertura para receber conselhos. Judeus buscam orientação e são abertos ao aconselhamento. Novamente, Provérbio 15:22. Onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com muitos conselheiros há bom êxito. Princípio bíblico. Então, a hora que você for fazer um projeto, traz gente boa para te ajudar, para sentar, para discutir. Eu vou fazer isso, o que você acha? Mas traz gente boa. Nós, muitas das vezes, nos aventuramos sozinhos. O Brasil é, é um dos países que mais empreende, mas é um dos países que mais quebra também, que mais fecha, que mais abre falência. A quantidade de empresas todo ano que a gente abre é absurda, mas a quantidade de empresas que falam também é absurda. Por quê? Falta conselheiros, falta gente para sentar, e aí, minha visão, estou pensando. Traz gente boa para dentro, para poder ter essa visão do que você está fazendo. Outro princípio deles nos negócios: coração ensinável. O que é coração ensinável? Provérbios 13:18. Pobreza e afronta sobrevêm ao que rejeita a instrução, mas o que guarda a repreensão será honrado. O que é isso? Se eu chamar a atenção da Mari e falar: Mari, não faz mais isso, Mari, você está fazendo errado. Suposição, tá, Mari? Nós muitas das vezes falamos: quem que essa pessoa pensa que é para vir para me falar que eu estou pensando? Nós já vemos com 10 pedras. O judeu ele tem um coração ensinável. Então, quando alguém repreende, principalmente o mais velho, o pai ou a mãe, ele tem um coração ensinável. Ele ouve, ele entende, vem juntar com a questão do conselheiro, de você ter pessoas para te ajudar a orientar. Então, você erra menos. Quando você é repreendido e alguém te chama atenção e você para meditar, você aprende. A Bíblia fala muito que não se deve ensinar um tolo, né? Porque o tolo ele fica bravo com você, ele não aceita a repreensão, a orientação, a disciplina. Um outro princípio básico que eles têm: coração ensinável. E o último princípio, desses 5 princípios que os judeus têm, que fazem deles pessoas tão ricas no mundo, é isso aqui, ó: gratidão e generosidade. O judeu acredita que Deus providencia determinados padrões a diferentes pessoas, mas doam o excedente. Provérbios 11:24. Há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveria dar e cai na pobreza. Você vê pessoas que têm muito e que ajudam tudo que é tipo de pessoa que tem. E nunca falta para essa pessoa, já observaram isso? A pessoa tem muito e ela está sempre ajudando e nunca falta. Tem gente que não dá um centavo para ninguém, que está sempre na pindaíba, está sempre apertado, tem tudo que pode. Princípio bíblico. Então o judeu é um povo muito generoso, é um povo que ajuda, um povo que está sempre fazendo doações. Os maiores filantrópicos do mundo são judeus. Os maiores milionários, quando morrem, esses judeus, eles doam praticamente toda a fortuna deles para as entidades, para as instituições, para as universidades. 5 princípios que faz o judeu ser um povo diferenciado. Vou voltar só passando os tópicos, grava aí, ó. Primeiro, excelência no que faz, seja bom no que você faz, para servir a reis. Segundo, reputação, cuida do teu nome, seja honrado. As pessoas têm que olhar para o teu nome e falar: nossa, esse cara é bom, hein? Esse cara é honesto. Esse cara, tudo que ele faz, ó, pode ir junto. Não tem dinheiro não, mas tem nome. Esse cara é honesto, anda com ele. Abertura, o cara traz gente para ajudar ele, quer ouvir. Nós somos muito mais de falar do que de ouvir. Nós deveríamos ouvir muito mais, fala muito. Quarto, coração ensinável, aceita a orientação. Quando me repreende, eu falo: opa, pode ser que eu estou errado. Talvez não seja tão bom quanto eu acho.
E aproveita para meditar e para crescer. E o último, generosidade. Ajuda as pessoas, por onde passa, vai deixando portas abertas. Esses são os 5 princípios que fazem os judeus ser bom no que faz. E olha aqui que interessante, ó. Presta atenção nesse número, ó. População judaica, população de Israel, judeus, 14 milhões de pessoas. 14 milhões. O Brasil tem 220 milhões. Lá eles têm 14 milhões. Ou seja, não chega nem a 5% da população praticamente do Israel comparado ao Brasil, né? Tamanho da cidade de São Paulo, 0,2% da população mundial. Os judeus representam 0,2% da população mundial. Eles têm 128 prêmios Nobel. O que é prêmio Nobel? É quando o cara faz uma atitude que muda a humanidade, que tem um impacto muito grande na humanidade, ganha o prêmio Nobel da ciência, da medicina, da física. 128 prêmios Nobel. Sabe quantos que o Brasil tem? Alguém sabe quantos prêmios Nobel o Brasil tem? Hã? Nós não temos nenhum. 220 milhões. Nós não temos nenhum prêmio Nobel. Israel é de 68, se eu não me engano, 58, se eu não me engano. É uma nação que não deve ter 70, não tem 80 anos. Israel, o país que foi fundado. Nós somos um país de 500 anos, 220 milhões de habitantes, nós não temos um prêmio Nobel. 20% de todos os prêmios Nobel dados no mundo é da população judia, vem de Israel. 20%, eles representam 0,2% da população. Vocês estão entendendo a importância da base? Vocês estão a importância do alicerce, como a Bíblia fala? Construir a casa sobre a rocha. Na hora que vinha um vendaval, vinha um vento, vinha água, não leva, não construa sobre a areia. Nós, muitas das vezes, construímos a nossa relação sobre a areia, sobre o solo frágil. Aí vem a chuva, vem o vento, derruba. Vai fazer alguma coisa, passa na frente, passa a perna, deixa a coisa mal conversada, não busca conselho, né? Temos que deixar as pontas muito bem amarradas. Quem ganha essa competição? Isso aqui é a prova de reis, né? Corrida de reis lá em Cuiabá. Sai lá daquela ponte lá em Várzea Grande, né? Soltou a corrida. Quem que vocês acham que vai ganhar essa prova? Já dá para saber quem vai ganhar ela? Hã? Possivelmente queniano. Quem que vai ganhar essa prova? Já dá para saber. Nem começou o jogo, já dá para saber. Quem que vai ganhar? Quem está mais preparado. Quem acordou mais cedo. Enquanto os outros estavam dormindo, estava ralando, trabalhando. Enquanto estava descansando no final de semana, o cara estava lá correndo. Enquanto o cara estava correndo no sol tranquilo, os caras estavam correndo debaixo de sol quente, de blusa de frio. Vocês sabiam que os caras que competem essas provas, os que ganham, os caras correm debaixo de sol escaldando, no horário mais quente do dia ainda bota blusa de frio para poder correr? Porque no dia que vai para a prova é fichinha correr sem blusa de frio. Os caras aguentam o calor escaldante. Então o preço tem que ser pago antes, não é o contrário. Não é diante da prova que você faz a coisa acontecer. É preparo, tudo na vida é preparo. Primeiro você planeja com antecedência. Com a hora que chegar da execução fica fácil. Você tem uma ideia, por exemplo, a Suíça é um dos países mais organizados do mundo, né? A Suíça é um dos países mais bem organizados e ricos do mundo. É um país também desse tamanhozinho, com nível de riqueza absurdo de organização. Qualquer projeto que os caras vão fazer é 2 anos de planejamento. Não, mas já está tudo pensado. É 2 anos de planejamento. Planeja, pensa, repensa. Depois que você achar que você já viu tudo, deixa stand-by. Guarda lá, deixa dar uma esfriada na cabeça, vai andar, deixa passar um tempo, porque vai que surgem novas ideias. Aí volta e olha, tá ok? Beleza, já vimos. Aí vai para execução. Então os caras não erram. Nós não. Nós vamos para execução, vamos para a guerra despreparado. Vamos para a guerra totalmente despreparado. Chega no meio da guerra e a gente pergunta, e aí, o que nós vamos fazer? Tarde, tem que ser planejado. A cada 1 hora de planejamento que você faz, você economiza no mínimo 5 horas de execução. A cada 1 hora que você senta, como é que eu vou tratar do boi esse ano? Como é que eu vou comprar um insumo? Como é que vai ser? Quem vai tratar? Como vai ser feito? Qual é a meta do dia? Toda vez que você senta para planejar, você economiza 5 horas de execução. Nós começamos a vacina sem planejamento nenhum, vai ter vacina. Quantas vezes, né, vai começar a vacina? Na segunda-feira vai começar, vai para a loja agropecuária buscar vacina. Aí chega lá e descobre que está faltando vacina, que a vacina não chegou ainda, porque o cara da loja também não se planejou. Aí chega na fazenda, está todo mundo parado esperando a vacina. O planejamento é que faz a gente perder dinheiro, por falta de parar, pensar e planejar, enfim. Então quem ganha o jogo é quem está preparado. Quem entra motivado porque se preparou. Você nunca vai ver um cara que preparou muito entrar num jogo despreparado. Você nunca vai ver. Você nunca vai ver um cara que se matou, trabalhou, planejou, pensou e na hora de jogar, de entrar em campo, ele entrar de cabeça baixa. Ele sempre entra animado. Vocês podem observar o jogo, por exemplo. Quem assistiu o jogo do Palmeiras e São Paulo essa semana? O Palmeiras foi eliminado da Copa do Brasil.
Eu sou palmeirense, cara. Sou palmeirense e tá absurdo o Palmeiras nesses últimos jogos, né? Dá pra você perceber antes de começar o jogo na cara dos jogadores. Se você for observador e no comportamento dos jogadores, você começa a observar que dá pra definir o jogo do começo ao fim. Quando começou o jogo do Palmeiras, que eu comecei a ver os caras, o movimento dos jogadores, a cara deles, do técnico, o Palmeiras está eliminado. Certeza que está eliminado. Porque a motivação dá pra ver nos olhos dos jogadores, a diferença do São Paulo pro Palmeiras. E dito e certo, o Palmeiras precisava ganhar a partida e foi lá, ainda perdeu mais ainda do que precisava perder, né? Se empatasse, já saía fora, ainda conseguiu ir lá e perder. Por quê? Porque o São Paulo estava mais preparado, se preparou antes, estava mais motivado, estava mais animado, mais unido o grupo, enfim. Então... Você que é torcedor, já gorou o jogo feliz. Oi! Eu como torcedor não posso fazer nada. Eu como torcedor, ainda mais distante, não consigo mudar a realidade dos fatos. Não consigo. Hã? Não consigo. Porque entra no mérito da torcida. Pode estar. Tanto é que se você pegar, por exemplo, vou dar um exemplo bem clássico para você. O jogo foi onde? No Alisson Parque ou lá no Morumbi? Onde é que foi o jogo? Alisson Parque, no campo do Palmeiras. A torcida em peso, a torcida extremamente grande a favor do Palmeiras. Por que um time jogou, outro jogou jogando na casa do adversário? Por mais que tenha torcida, por mais que não tiver preparo, não tem almoço grátis, cara. É a lei da semeadora. Plantou, colheu. Empenhou, colhe. Saiu bem, tá? Hã? Saiu bem O fato. Presta atenção como que Deus trabalha. Como que vocês têm que levar isso para a vida de vocês, em termos de fazenda e de gestão? Não sei se vocês sabem, mas a Terra tem 4,5 bilhões de anos, tá? Todos os cientistas concordam com essa informação, porque isso é dado científico. Eles pegam a rocha, analisam o carbono que está naquela rocha, eles conseguem, através desse carbono, dizer a idade de qualquer um de nós, de qualquer material, eles conseguem descobrir a idade pelo carbono presente. E segundo os cientistas, todos eles concordam nessa informação, que a Terra tem 4,5 bilhões de anos que essa Terra existe. 4,5 bilhões de anos. É muito tempo, né? Nós também estudamos isso na escola, né? Sabe aquele movimento de rotação que nós estamos exatamente passando nesse momento? Dia e noite, que é 24 horas que a Terra dá a volta em torno de si mesmo. Quanto tempo que dura essa volta em torno de si mesmo? Vocês lembram da escola? Quanto? 24 horas. Mas não é 24 horas. É, na verdade, 23 horas, 56 minutos, 4 segundos, 0,9 décimo de segundo. Esse é o tempo que a Terra leva para dar um giro em torno de si mesma. Há 4,5 bilhões de anos a Terra não atrasa 1 milésimo de segundo. Vocês estão entendendo a perfeição de Deus? Girando a 1.700 km por hora. Nós estamos exatamente nesse momento girando a 1.700 km por hora para dar esse giro de 24 horas nesse tempo aqui, ó. Se Deus botasse o dedo na Terra nesse momento assim, ó, pum, não ficava uma árvore desse solo, arrancava tudo, né? Porque imagina uma batida a 1.700 km por hora. Seria mais ou menos o que ia acontecer nessa Terra, né? Nós estamos girando a 1.700 km por hora e ela gira 4,5 bilhões de anos a 23 horas e 56. Sabe quando essa diferença para 24 horas é corrigida? Nos anos bissextos que fala, né? Em fevereiro, quando tem um ano 29. Cada 4 anos tem um ano 29 que faz correção desse pequeno atrasinho atrás da Terra. Padrão de Deus. Levem para a vida de vocês, para o trabalho que vocês fizeram. Tem que ter padrão de tudo. Não dá para viver no jeito brasileiro. Não, chegar lá na hora eu vejo o que eu faço. Não chegar em cima da hora a gente vê o que faz. Não tem nada que sobreviva bem desse modo. Tudo que Deus faz é de modo planejado, com excelência, princípio do judeu. Com excelência naquilo que faz. Você imagina, eu sempre falo isso. Você imagina, hoje é sábado, né? Hoje é sábado, dia do descanso bíblico, né? Que Deus falasse assim, não, hoje eu estou cansado, né? Trabalhei, porque a Bíblia fala que Deus trabalha até hoje, né? Hoje eu estou cansado, passei a semana inteira trabalhando para os planetas funcionarem bem, para tudo rodar bem. Hoje eu estou cansado, hoje eu vou pôr só 22 horas de dia. Os humanos que, vamos falar, que se virem, né? Os humanos que se virem para viver 22 horas só por dia. Aí domingão, Deus descansou, né? Tá super animado. Segunda-feira ele fala, bom, segunda-feira estou descansado, né? Estou pronto para a batalha. Hoje eu acho que eu vou dar 28 horas para os humanos viverem. Ninguém se programaria, não teria programação de nada. Mas há 4,5 bilhões de anos é 23 horas, 56, tudo programadinho e certinho.
Todo ano você tem 4 estações do ano: outono, inverno, primavera, verão. Todo ano você tem 12 meses. Todo ano você tem 52 semanas no ano. Todo dia você tem 24 horas. Toda hora tem 60 minutos. Padrão. Deus criou padrão para tudo. Ele segue a risca, disciplina. Deus é extremamente disciplinado em tudo que faz. Nós precisamos ter o mesmo padrão dentro da fazenda. Sabe por quê, pessoal? Vocês estão trabalhando com safra. Todo ano se repete as coisas. Por que a gente não evolui? Já pararam para pensar nisso? Com o passar do tempo, a fazenda, em vez de subir, ela desce. Você compra uma fazenda agora, o produtor comprou uma fazenda agora, daqui a 20 anos, se brincar, ela está pior do que ele comprou há 20 anos. Então o tempo passa, em vez de evoluir, desevolui. Num negócio que se repete todo ano. Todo ano tem seca, todo ano tem chuva. Exatamente no ano que vem, mais ou menos em julho, que é a época que nós estamos, vocês concordam que possivelmente vai ter um frio igual nós estamos tendo agora? Vai dar uma esfriada novamente? E os pastos vão secar? Todo ano nós estamos na coisa. Deus fez tudo muito previsível. E nós, por não pensarmos em planejamento e não nos prepararmos, apanhamos todo ano. E não para falar, cara, como é que eu posso fazer diferente? Como é que eu posso ser excelente naquilo que eu faço? Como é que eu posso ser diferente naquilo que eu faço? Sabe qual a velocidade que a Terra gira ao redor do Sol? Sabe aquela volta todinha que leva um ano? Que leva 365 dias? Desses 4,5 bilhões do ano, quantas voltas foram dadas? Né? Quantas voltas foram dadas de 365 dias ao redor do Sol? Nós rodamos ao redor do Sol a 107 mil km por hora. Você tem ideia do que é isso? A 107 mil km por hora é o giro da Terra ao redor do Sol. E girando sobre ela mesmo 1.700 km por hora. Você imagina a velocidade que essa Terra gira. De forma sincronizada e não atrasa um minuto nem um dia, né? Todos os anos tem 365 dias. Aprendam com o nosso maior professor, que é Deus, como é que as coisas devem ser feitas. Com disciplina, com excelência, com planejamento, com padrão naquilo que você faz. Porque quando você começa a colocar padrão, disciplina e fazer bem feito, vocês concordam também que isso brilha no olho de quem vê? Sim ou não? Brilha, cara. Na hora que você chega assim num lugar e está tudo nos mínimos detalhes, seja uma empresa, seja um escritório, seja uma fazenda, na hora, cara, te chama a atenção na entrada da porteira da fazenda, cara. E eu falo pra vocês, a maioria das fazendas a gente conhece pela entrada dela, né? Você bateu na porteira da fazenda, você consegue ver o último passo dela. Você bateu na sede, você consegue entender como é que é o curral, como é que é a tropa, como é que é os tratores, por causa da questão cultural. A questão da cultura é muito forte, é um negócio difícil de mudar. Por isso que o Brasil vai sofrer muito até um dia a gente ser uma grande nação, um país respeitado, porque a nossa cultura precisa ser trabalhada. E cultura demora anos e anos e às vezes até gerações para ser mudada. Talvez nós não vamos ver uma transformação brutal no Brasil de uma forma geral como merece, porque isso leva tempo para mudar essa cultura, tá? Olha como Deus trabalha com padrão em tudo que faz, pessoal. Olha que interessante. Tem a Trindade, não tem? O que é a Trindade bíblica que fala? Deus, Jesus e Espírito Santo, não é? Essa é a Trindade que todo mundo que é cristão respeita, como que Deus criou o mundo. Deus, Jesus e Espírito Santo. Quase tudo que Deus cria como base sólida das coisas tem a Trindade, tem a assinatura de Deus, vamos dizer assim, ó. Corpo, alma, espírito. Nós, seres humanos, somos corpo, alma e espírito, Trindade. A nossa vida é passado, presente, futuro. Encerra nisso. Tudo que é objeto, ou é sólido, ou é líquido, ou é gasoso. Todo objeto tem largura, altura, profundidade. Todo material ou é quente, ou é frio, ou é morno. Toda matéria tem próton, nêutrons, elétrons. Toda música tem melodia, harmonia, ritmo. Tudo que a gente vê e enxerga: terra, água, ar. Geração: pai, filho, neto. Quando é bisneto já não tem nem saúde para curtir, né? Quantos de nós têm o privilégio de ter um bisavô? Eu não tenho, nem avô mais, não conheci nem meu avô. A geração do homem é pai, neto, filho, pai, neto, e morre nisso. Quando vai para o bisneto já não existe mais, ou já está finalizando o time. E Deus é onipresente, está presente em tudo, onisciente, conhecedor de tudo, onipotente, é imbatível. Tudo que Deus constrói tem a assinatura dele. Então tudo que você fizer tem que ter a sua assinatura, tem que ter o seu jeito de trabalhar. Não pode ser negociado. A sua fazenda não pode qualquer um chegar lá e botar a mão e fazer do jeito que quer. Tem que ter a sua assinatura em tudo que faz, tudo que você desenha tem que ter essa explicação. Olha como que Deus é perfeito na criação e na forma que Ele desenha tudo, né? A imagem está meio clara, mas vocês conseguem ver que isso aqui é uma foto aérea de boi? Isso é uma foto aérea de boi, tá, pessoal? Acho que tem um slide, deixa eu ver se está passando.
Vocês verem aqui, ó, aqui é um bebedor, aqui é o carro, aqui é um coxo, aqui é uma foto de drone. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui são trieiros de boi, ó. Isso aqui é a boiada fazendo o trieiro para vir para o malhador, ó. Para vir para o centro de vivência deles, que é a água e o coxo e a sombra. E o animal não desperdiça o próprio alimento. Busca eficiência em tudo. O animal deixa rastreado por onde ele passa, para sempre ele voltar pelo mesmo caminho, ele guardar por onde ele passa. Na hora de pastar, ele esparrama, sai comendo capim. Na hora de voltar, ele volta um atrás do outro, para não pisar sobre a própria comida sem necessidade. Eficiência. Gasto de energia é o mínimo possível. A natureza trabalha dessa forma. Aí você observa esse comportamento do boi, de fazer trieiros, de fazer essas nervuras aqui, ó. Você começa a perceber, existe referência em algum lugar? Não parece um trieiro de boi? Uma folha vegetal. A forma que Deus criou a folha vegetal. Trieiro que os animais fazem. Sistema circular nosso, muito parecido. A palma da sua mão parece um trieiro de boi. Parece seu sistema circular. As raízes da planta, da mesma forma. Do mesmo jeito. Isso aqui é a bacia hidrográfica do Mato Grosso, por onde os rios correm, até chegar no mar. Muito parecido. Isso aqui é a rede rodoviária do Brasil, percorrendo os morros, né? Que as estradas sempre passam nos pés do morro, contornando o caminho. Se você observar, o relevo que Deus criou sobre a terra é muito parecido com tudo. Deus tem padrão para tudo que faz. Então sua fazenda precisa ter padronização naquilo que você faz. Precisa ter um padrão, um jeito certo de trabalhar. Que não é qualquer um que chega e que muda. Que não é qualquer um que chega lá e começa a afetar essa mudança. A sua fazenda, eu sempre falo, fazenda é a cara do dono, certo? Fazenda é a cara do dono, inclusive a equipe dele. Começa de cima e vai até embaixo. Se o dono tem uma cabeça boa, tem uma visão boa, é comprometido, tudo que ele faz é disciplinado, tem palavra, é firme, dali para baixo vai ser construído igual. Agora, se ele não tem palavra, combina uma coisa com o funcionário, depois não cumpre, briga com o fornecedor o tempo todo que não paga, dali para baixo é uma catástrofe. Porque se não constrói essa base aqui em cima, dali para baixo só tende a piorar. Certo? Tá claro para vocês até aqui? Então, assim, só para resumir basicamente esse primeiro momento, é questão de opção. É decisão ser bom. Eu levanto cedo com vontade de ser competente no que eu faço. Ser diferente da maioria. Ser diferente, que destaca. Consegue ver essa foto aqui? Essas fotos? Presa, predador, né? Presa, predador. Nós somos o único ser da natureza que vai sair daqui, tomar uma gelada, ligar o ar-condicionado e dormir descansadamente a tarde toda, se precisar. E vamos levantar amanhã, tomar um café. Ou seja, nós não temos predadores. Nós não temos. O resto da natureza levanta cedo. Qual que é o objetivo do restante de tudo quanto é animal que existe sobre essa terra? Sobreviver. Sobreviver. A única coisa que os animais levantam cedo, o desafio deles é permanecer vivo. A presa já levanta acesa e atenta a tudo que acontece ao redor dela. Porque a qualquer momento ela vira bife de alguém. O predador levanta cedo focado. Hoje eu tenho que comer, senão eu morro de fome. E a natureza parece ser tão cruel. Vocês já viram aqueles documentários que mostram a fêmea, no momento que ela está no cio, começa a aparecer 2, 3 reprodutores. E o que a fêmea faz? Ela fica com qualquer um para se reproduzir? Não. Ela senta no cantinho dela e fica observando o pau cair a folha. Começa os 2 leões se matarem lá, se degradarem um ao outro, ou o boi bater cabeça um com o outro, e a fêmea está ali só esperando e aguardando. A hora que o mais forte sobrevive, ela vai lá e se acasala com o mais forte. Lei da sobrevivência. A natureza sempre é feita para evoluir em cima da força. É o mais forte que sobrevive. Nós estamos vivendo uma geração... Escuta isso que eu vou falar para vocês. Dados de pesquisas mostram isso a nível mundial. Nunca na história da humanidade houve uma geração de filhos com QI, ou seja, com a inteligência menor que a dos pais. Nunca existiu isso na humanidade. É uma coisa inédita, que não está sendo divulgado, não vai para o jornal, não vai para lugar nenhum. Mas segundo pesquisa, presta atenção nisso que eu estou falando, que isso é muito grave. Nunca houve na história da humanidade uma geração de filhos que tivesse capacidade intelectual menor do que a dos pais, porque geralmente é o contrário. O pai não teve tanta condição
estuda, dentro das limitações que ele tem, dá condição da geração de um filho que é melhor, que é mais inteligente, que tem mais oportunidade, que é mais esperto, que ganha mais dinheiro. E aí ele gera sempre foi assim, por isso que a humanidade vem evoluindo de geração a geração, nós vamos evoluindo, estamos nesse mundo moderno. Pela primeira vez na história da humanidade, nós estamos tendo filhos mais fracos do que os pais, que é um negócio difícil, só que nós somos o culpado. É nós, como geração de pais, que estamos sendo culpados de ter filhos que são mais fracos que os pais. Por quê? Porque nós estamos gerando pessoas altamente protegidas. Nós não estamos sendo igual a mãe judia, a mãe chinesa que tem rigor, que tem... Hoje o filho está com 40 anos, a mãe está passando a mão na cabeça. Não, tadinho do meu filho, porque meu filho é isso, porque meu filho é aquilo. A comodidade está tão fácil, tudo fácil. Hoje não se pode criticar nada, senão é processado. Se criticar qualquer coisa tem processo, tem isso. Os politicamente corretos tomaram conta do mundo. Então nós estamos conseguindo aos poucos desevoluir a humanidade. E se a gente tiver essa mesma fraqueza para tocar os negócios, está morto. Se você for com essa mesma visão para começar a tocar os seus negócios, vai ser enlerado em 2 palitos. Fica na primeira curva. Toma cuidado com isso. Mais um exemplo da criação de Deus, como que ele diz para nós, como é a vida. Vocês conseguem ver o que é isso? O que é isso? O que é isso? O exame do coração. Eletrocardiograma, né? Se essa linha aqui tivesse assim, contínua, significaria o quê? Se tivesse retinho aqui, o eletrocardiograma, o médico pegar o eletrocardiograma e esse risco do eletrocardiograma tivesse assim retinho, significa o quê? Morreu, tá morto. Se brincar, tá até gelado, né? Tá morto. Linha da vida do coração. Deus já colocou no nosso coração e o homem descobriu através dos elétrons o quê? Altos e baixos contínuo, altos, baixos e contínuo, altos, baixos e contínuo. É a vida. Nós estamos vivendo de uma forma que não pode ter baixa. Não pode. Se tem baixa, a gente sofre. Os filhos sofrem, dá birra, processa, não luta. A capacidade de sobreviver, pessoal, é na quantidade de porrada que você toma e que você está disposto a levantar novamente. É assim que funcionam as coisas. Tenta uma vez, dá errado, tenta de novo. Tenta a terceira, dá errado, tenta de novo. E a quarta, aí a quinta, a 10ª. Quem cresce na vida é quem consegue ter persistência. Não é quem é bom em tudo que faz, não. É quem erra e aprende e cresce. Erra, aprende, levanta, cresce. Erra, aprende, levanta e cresce. Então aprendam a ensinar isso para a equipe e levem isso para casa também. Aprenda que a natureza sofre todos os dias, batalhando para crescer. Se vocês não tiverem essa firmeza de propósito, vocês não tocam negócio, vocês não fazem a empresa ser referência. Vocês não fazem o sindicato ser referência. Vocês não fazem a fazenda de vocês serem referência. Precisa ter firmeza de propósito, vencer os problemas, ter mente boa. Outro ponto aqui interessante, que casa muito bem com essa questão da gente ser firme, principalmente nos momentos de angústia, de dificuldade, ser forte, aguentar passar por isso. Isso tudo está relacionado à gestão da fazenda, tá? Principalmente gerenciamento da equipe. Lei da entropia. Vocês sabem o que é a lei da entropia? Já ouviram falar de lei da entropia, pessoal? Sim ou não? Lei da entropia é uma lei da física. Tem algumas leis que quando Deus criou o mundo, dentro de padrões, que tudo que Deus cria tem padrões, Ele cria algumas leis para reger o mundo, para que o mundo fique organizado. E essas leis trabalham por si próprio. Por exemplo, vou dar um exemplo clássico para vocês. Por exemplo, por que se eu pegar esse controle e eu soltar ele, ele cai no chão? Vocês sabem disso? Vai ser uma coisa boba. O que é? Lei da gravidade. A lei da gravidade diz que tudo que eu estou na mão, se eu soltar, ela cai no chão. Por quê? Porque da força centrífuga que existe na Terra. Um objeto sempre que ele for maior, ele atrai um objeto menor. Então você imagina o tamanho da Terra. Não tem nada maior do que a Terra sobre a Terra. Então tudo que está sobre a Terra é menor do que ela própria. Então ela tem uma força centrífuga nela que atrai tudo para ela. Então se eu pego esse objeto e solto, vai atrair. Eu posso falar, eu não acredito na lei da gravidade. Essa lei que Deus criou da gravidade, eu não acredito. Eu não tenho fé na lei da gravidade. Pois então, suba na tenda e pule. Que você vai conhecer a lei da gravidade. Independente se eu concordo com ela ou não, você vai testar ela. É melhor não duvidar dela. Mesma coisa, por exemplo, algumas leis espirituais. Como, por exemplo, Deus criou uma lei espiritual que fala que tudo que o homem plantar, inevitavelmente ele colherá. Tudo, bom ou ruim, não terceiriza a colheita. Plantio é voluntário, eu escolho o que plantar. Você escolhe o que plantar, mas você não escolhe o que colher. Se plantou feijão, vai colher feijão. Então, não tem como plantar feijão e falar, nossa, agora eu arrependi, eu queria que esse feijão virasse abacaxi. Não vai nascer feijão. E essa lei é espiritual, para tudo que o homem faz
de bom, colhe bom. Tudo que ele faz de mal, colhe mal. Por isso que os 5 princípios dos judeus estão muito bem amarrados aos negócios. Porque são laços sólidos que estão muito ligados à lei da semeadura. A lei da entropia é a mesma coisa. A lei da entropia é a mesma coisa. O que significa a lei da entropia? Tudo caminha para o caos. Grave isso, tá? Leva para a vida de vocês isso aqui, tá? Lei da natureza significa que tudo caminha para o caos. Tudo. Se você não entrar dentro do negócio que você está fazendo, pensando em tudo, planejando tudo, conversando com todo mundo, deixar para ver o que vai acontecer na hora, vai virar caos. Porque naturalmente as coisas vão para o caos. Se você tem uma fazenda, você tem uma equipe, você não conversa, você não motiva, você não treina, de vez em quando você reúne a turma, vai imperar o caos. E você não fez nada para o caos imperar. Tudo caminha para o caos, tudo caminha para a desordem, é a lei da natureza. Como, por exemplo, um trator. Tá vendo aquele trator novo lá, ó? Olha o tamanho daquele trator novo. Um puta de um trator, né? Deve custar nada, uns 500 mil reais um trator daquele. Perfeito. Pega um trator daquele, para no barracão durante 2 anos. 2 anos um trator parado daquele, não, mas ninguém ligou. E na hora de bater partida nele, não ligou. Ué, mas por que não ligou? Quem comeu ele? A lei da entropia. Tudo caminha pro caos, pro desgaste, tudo. Fiz uma cerca, paguei 15 mil no quilômetro da cerca, acabei de fazer. Daqui 5 anos a cerca está acabada, o arame está enferrujando, as lascas estão abrindo, né? Estão rachando. Quem que acabou com aquela cerca? A lei da entropia. A junção do sol, do oxigênio, a natureza. Tudo caminha para o caos, tudo caminha para acabar. Eu era jovem, eu estou com 40. Há 20 anos atrás eu conseguia correr futebol assim tranquilamente. Hoje para correr 10 minutos dá trabalho. Quem acabou com a minha saúde? A lei da entropia. Tudo caminha para o caos, tudo pega. A gente acha que às vezes as coisas sozinhas elas se organizam. Não é assim. Tem que ter um gasto de energia para deixar as coisas organizadas. Tem que ter um gasto de energia. Por isso que você precisa ser muito firme na liderança dentro da fazenda. Se for um cara frouxo para tomar conta de uma empresa, de uma fazenda, é enlerado, a turma faz o que quer. Porque naturalmente o caos se instala. A fofoca se instala, a briga, a intriga, o mal feito. É muito mais fácil fazer a coisa errada do que fazer certa. Porque fazer errado, existe 1000 caminhos para fazer errado. Para fazer certo, às vezes, existe só 2. E para fazer bem feito, existe só 1. E tem que ser ensinado, tem que ser treinado, tem que mostrar. Você virou as costas, o cara faz errado. Por quê? Porque não foi ensinado, fez do jeito dele. E a gente gasta tempo, dinheiro. Se a gente não entender isso, que são esses princípios, que até certo ponto são teóricos, se vocês não entenderem esses princípios que são teóricos, a gente bate cabeça na execução das coisas. E depois volta para trás e não entende o que aconteceu. Mas não sei o que aconteceu, tinha dinheiro, tinha um trator bom, fazendo tinha genética, o patrão estava junto, a coisa não saiu, só deu resultado ruim, perdi toda a equipe. Esses princípios que eu estou dizendo para vocês aqui, são coisas básicas. Tem padrão, tem rotina, a turma está motivada, tem palavra firme de honestidade, tem firme propósito de saber que a vida realmente é dura, que nós vamos ter que batalhar, vamos ter que correr atrás para fazer as coisas darem certo. E tem um porém, pessoal, o ser humano, além de ser o único bicho na sociedade de Deus que dorme tranquilamente, até ronca, nós somos o único ser que dorme tranquilamente, sem risco nenhum de predador, sem desespero, muito pelo contrário. Nós somos o único ser na natureza que a gente escolhe a nossa posição. Quando você pega um cachorro, por exemplo, ele não tem opção. Ele não tem opção. A genética dele, o instinto dele não deixa ele ser outra coisa. Ele é predador e fala, bicho, você vai comer carne, não adianta dar pão, não adianta dar milho, você vai ter que correr atrás de carne, vai ter que caçar passarinho, vai ter que caçar gato, vai ter que se virar nos 30 para poder consumir. Ele levanta todo dia sem opção, ele tem que ser predador, tem que ser caçador. E você já viu como é que é um predador? Ele é aguçado, ele está atento, caçando o tempo todo, ele anda sozinho. Ele tem as próprias estratégias dele de ferramenta, ele é corajoso o tempo todo, está pronto para atacar. E tem animal que nasce que é presa. Animal é presa, ele já nasce medroso, ele já nasce com medo da vida, com medo de tudo, atento a tudo, porque ele tem que sobreviver todos os dias. O ser humano é o único ser que acorda cedo e define se ele quer ser preso ou ser predador. É o único ser que, através do livre-arbítrio, né, que Deus deu para nós, que Deus disse que deu o livre-arbítrio para nós, ele é o único ser que consegue levantar cedo e dizer, eu posso ser predador. O que é ser predador? Eu posso ser o cara que faz a diferença na pecuária. Eu posso ser o cara que vai fazer a diferença no sindicato. Eu posso ser o cara que vou chegar e vou transformar aquela fazenda. Ou ele pode ser a presa. Falar, nossa, mas o mundo é difícil, né? Nossa, mas meu patrão é muito ruim, não me dá condição de trabalhar. Nossa, mas eu nasci numa família pobre, minha família não me deu condição. É a opção do ser humano. Ele levanta cedo escolhendo qual posição que ele quer ter na vida. Andar em multidão, presa geralmente só anda em multidão, já percebeu?
presa só anda rodeada de multidão, ela não anda sozinha, porque ela é medrosa. Você quer andar com multidão? Quer andar sozinho? Como é que você quer andar? Você tem que escolher também às vezes, de que forma você quer viver e enxergar a vida. E fazenda precisa ter isso aqui, ó, boa rotina. Fazenda tem que ter padrão daquilo que faz. Tem que ter padronização de tudo que é entregue, de tudo que é feito. Fazenda boa tem rotina. Deixa eu falar uma característica comum das fazendas boas. Conheço muitas fazendas boas, como também conheço fazendas mais ou menos, como também conheço fazendas derramadas, como também vocês conhecem muito bem. E todas elas se parecem muito uma com a outra. E uma das coisas que as fazendas boas mais se parecem, elas têm boa rotina. Já perceberam? Todo dia já levanta cedo, cada um fazendo o seu. Cada um já no seu canto. Tudo planejado, foi conversado, está todo mundo orientado, tem um bom líder ali comandando tudo. Fazendas ruins, aquela confusão, né? Levanta cedo, ninguém sabe muito bem o que vai fazer. Fica ali 2, 3, 5 funcionários às vezes esperando ordem do gerente, sentado 1 hora esperando ali no toco, dando a pitada, porque o gerente foi lá no retiro levar um outro pessoal e a turma não sabe bem o que fazer, está esperando ordem. Fazenda tem que ter fluxo de produtividade, cada um tem que saber fazer o seu, tem que estar orientado a ter máxima eficiência, máxima entrega. Eu vou comentar um pouco mais sobre isso. Já viram esses dados aqui, ó? Isso aqui é dados também, não é minha opinião não, tá? 80% dos gestores, dos gerentes de fazenda, passam 75% do tempo apagando incêndio. 80% dos gerentes de fazenda ou produtores passam 75% do tempo apagando incêndio. Corre dali, corre de cá, busca uma bola de arame que acabou em cima da hora. Está no corral vacinando, acabou o botijão de gás, tem que parar 1 hora para ir lá na cantina ver se acha um botijão, ou ir lá na vila buscar porque acabou e faltou planejamento. Pegou fogo na fazenda, é aquele desespero para apagar o fogo, né? Poxa, todo ano tem seca. Então eu tenho que começar a planejar, no máximo ali em abril, fazer acero na fazenda inteira. Já começo a meter grade em todos os limites dela, deixar a fazenda. Tenho água encanada na fazenda, uma coisa simples que a gente começou a instalar nas fazendas. Nós botamos rede hidráulica nas fazendas, né? Nós instalamos água dos projetos que a gente toca. Aonde passa o cano d'água, a cada 500 metros tem um registro. Anda 500 metros, tem um registro de captação de água. Para uma hora do incêndio, que eu tiver que socorrer o tanque, não tem que ir lá na grota buscar água para apagar incêndio não. Ali pertinho do passo, é só chegar lá, engatou rápido ali dentro do tanque, enche a água e corre para socorrer. Tudo questão de planejamento. Treinar a equipe para combate ao incêndio. Ter abafadores dentro da fazenda. Tem fazenda que tem tanque de água, que se você for lá agora, na época da seca, correndo o risco de pegar fogo a qualquer momento, o tanque está vazio, não tem água dentro. Aí na hora que pega fogo, vai correr atrás para poder encher o tanque, para poder correr atrás do fogo de incêndio. Aí a turma não está treinada. Não tem um grupo de WhatsApp dos vizinhos da região. Não tem um grupo para combate a incêndio. Para na hora que falar, minha fazenda está pegando fogo, pessoal. Vai todo mundo para lá, né? Demora 2 horas até todo mundo está sabendo o que está acontecendo. Pode ser o fogo, já comeu a fazenda, derrubou a cerca, comeu a cerca, perdeu o animal. Tudo por questão de planejamento. Tudo por questão de padrão, manter rotina, se planejar. Enfim, tá? Então, muito cuidado para a gente não viver dentro desse índice aqui, 75% do tempo ficar apagando incêndio. E o dado ainda mostra, ó, 65% da nossa ineficiência é fator interno, é dentro da fazenda. 35% só que é porque aconteceu uma greve dos caminhoneiros, não chegou produto na fazenda. Choveu demais 2 dias, a fazenda parou de produzir. A maioria dos problemas nossos são problemas internos, está na nossa mão. Olha que interessante esses dados aqui, ó. Nós pegamos um cliente nosso, começamos a mapear quantas atividades tem na fazenda. Vocês têm ideia quantas atividades tem numa fazenda de gado de corte por ano? Vocês têm ideia? Tipo, lavar bebedor, curar bezerro, manejar pasto, suplementar o coxo. O que mais? Aplicar uma cigarrinha, aplicar um adubo, um calcário, fazer uma cerca. Vocês já mapearam isso? Nós mapeamos isso. São mais de 180 atividades no ano que a fazenda de gado de corte faz. Mais de 180. Você imagina guardar isso tudo na cabeça. Você imagina guardar 180 atividades. Vocês vão ver que se eu começar a pedir a opinião de vocês, nós não chegamos a 20. Se eu pedir para você, pessoal, fala para mim o que faz numa fazenda. Vocês vão começar a falar, suplementar coxo, lavar bebedor, fazer cerca, fazer manutenção num trator, comprar milho, comprar sal mineral, comprar herbicida, vacinar o gado, fazer brucelose, fazer vermífugo, cigarrinha, lagarta.
Você vai ver que nós vamos começar a patinar a partir dos 20. Vai começar, e tem 180. A hora que você começa a mapear e vai acompanhando tudo que acontece numa fazenda, são 180 atividades no ano dentro de uma fazenda ou mais. O que a gente faz? Guarda tudo na cabeça. Aí começa o nosso erro como gestor. Cabeça de ser humano não foi feito para guardar coisa, foi feito para tomar decisão. Se eu perguntar para vocês se vocês almoçaram ontem, boa parte de vocês não vão lembrar. Vocês lembram que vocês almoçaram ontem? Beleza, até você consegue. Agora se eu te perguntar, hoje é sábado, o que você almoçou no sábado passado? Onde é que você estava no sábado passado? Já vai ter dificuldade. Porque a cabeça do ser humano não foi feita para guardar as coisas, a gente só guarda coisas realmente importantes. A grande maioria do nosso computador vai deletando todo dia. No final do dia, na hora que a gente dorme, o corpo faz uma limpeza geral. Fala, deleta que isso aqui não é importante, desocupa espaço. Mas guarda aquilo que foi muito emocional. Alguém que gritou com você, ou algo que você ficou muito feliz, ou um amigo que você reviu, que era muito importante, você gostava muito daquela pessoa, ou alguém que você já brigou e falou, nossa, vi aquele cara ontem. Daqui um mês, se você perguntar, você lembra. Então, o computador, o cérebro guarda só aquilo que é importante, mas as coisas triviais, ela deleta todos os dias. Então, você imagina você querer guardar 180 coisas nas cabeças e saber fazer na hora certa cada coisa. Vai ficar doido. Não vai chegar a lugar nenhum. Por isso que vira 75% do tempo apagando incêndio. Porque quando lembra é porque está pipocando. Quando lembra já está. Acabou o óleo diesel. O trator parou inclusive no campo. Mas por que não abasteceu, fulano? Não, o tanque estava vazio. Aí vai atrás para comprar óleo diesel, buscar na cidade. 2, 3 dias para voltar óleo diesel. Trator parado lá no tempo, funcionário parado. Guardado tudo na cabeça. A cabeça do ser humano foi feita para tomar decisão. Se eu perguntar para você, pessoal, vai ter almoço daqui a pouco. Vocês preferem comer um frango assado ou comer picanha assada? Seu cérebro na hora fala... Eu gosto de frango assado, na hora. Eu gosto de picanha, porque nosso cérebro foi feito para tomar decisão. Se eu botar 180 atividades na frente de vocês, vocês podem até demorar a olhar 180. Mas em 2 palitos vocês vão falar, dessas 180, essas 170 não vão fazer agora, porque não é importante agora, não é o momento. Vão focar nessas 10. Na hora, você consegue tomar decisão rápida. Agora tenta guardar 180. Aí o que faz? Teu cérebro te mata à noite. Como você não escreve nada, não planeja nada, você guarda tudo na cabeça... O teu cérebro ele não consegue identificar o que é prioridade. O teu cérebro luta pela sobrevivência, porque nós também somos animais. Ele está preocupado com a tua sobrevivência. Então você tem um monte de coisa na cabeça, aí você deita para dormir, tem um monte de coisa chegando o tempo todo, né? Há um funcionário que você tem que mandar embora, você vai ter que ver o trator lá na cidade, tem que buscar porque deve estar pronto. O boleto do sal mineral está vencendo semana que vem. O parente vai chegar sábado, você tem que ter tempo para esperar ele, para arrumar a sede para receber ele. Seu menino está lá na escola, você precisa buscar no final de semana, porque ele está vindo embora, você vai ter que ir lá atrás. A cabeça fica girando. Se você para anotar e redesenhar isso, você começa a falar, não vou nem gastar energia com esse boleto, porque é semana que vem eu já tenho essa conta para receber, então não vou nem me preocupar com isso. Seu cérebro começa a identificar, mas ele está tentando te ajudar a sobreviver, ele está jogando tudo na tua cabeça, automaticamente. Aí você dorme despirocado. É 2 horas da manhã, você não dormiu ainda. Por quê? Muita coisa na cabeça girando, porque você guarda tudo na cabeça. Essas 180 coisas, está tudo pipocando na tua cabeça todos os dias. Agora, quando você pega atividades que se repetem todo mês, por exemplo, salgação. Todo mês você tem salgação. Quando você pega atividades que se repetem, igual curar bezerro, se repete uma boa parte do ano, manejar pasto, se repete todo mês, toda semana, dá mais de 700 atividades que se repetem numa fazenda de gado de corte. É por isso que a gente vive pagando incêndio, é muita coisa para pensar, para planejar. Como a gente não desenha isso, não planeja de forma organizada, a gente começa a entender por que a gente apanha tanto para gerenciar a fazenda. Aí sabe aquele sentimento que você trabalhou muito, mas você não vê resultado? Você fala, nossa, que semana cansativa, né, cara? Aí você dá uma olhada assim para a fazenda, tá meio bagunçada ainda. Você dá uma olhada no gado, não está satisfeito com o gado. É a pior sensação. É pior de tudo. Porque você é trabalhador, você levantou de madrugada, se matou de trabalhar. E a pior cobrança é a cobrança própria. Que é você chegar no final do dia, poxa vida, cara, tô me matando, não aguento mais trabalhar nisso aqui e não tô vendo o resultado acontecer. Madrugada, à tarde, tá misturado. É, exatamente. Embola tudo. Então a gente precisa começar a ter essas prioridades de como se planejar. Agora presta atenção num dado importante, pessoal. Presta atenção nas informações importantes que eu vou falar para vocês. Nós temos tipo de atividade dentro da fazenda, certo? Tem atividade que é de rotina. Concorda? O que é atividade de rotina? Manejar pasto, lavar bebedouro, dar rodeio no gado, suplementar coxo. São tudo atividade de rotina. Todo dia tem. Toda semana tem. E são essas que pagam a conta. E são essas que fazem a fazenda dar lucro.
Quando você maneja pasto bem todos os dias, quando você suplementa o coxo, não deixa faltar suplemento, quando você lava bem os bebedouros, quando você está sempre dando rodeio, curando os animais, são essas atividades que fazem a fazenda evoluir e ganhar dinheiro, porque é ali que a produção vai acontecendo todos os dias. Só que quando você pega as atividades de rotina, elas representam daquelas 180 ali, ó, em torno de 15%. Tá entendendo? Das 180, 15% é rotina. 70% das atividades da fazenda são estratégicas. O que são estratégicas? Uma vacina. A vacina de maio a novembro são estratégicas. Elas acontecem e depois somem. Depois vem de novo e some. E o ano que vem vai vir de novo. Então essas atividades você tem que estar planejado antes. Novamente entra a questão de planejamento. Está preparado, planejado, pistola verificada, equipe treinada, curral lubrificado, tronco lubrificado. Pensando já quem vai levar o gado e trazer para não deixar faltar gado dentro do curral. Quem vai ficar na guilhotina, quem vai ficar no computador. São atividades estratégicas que você tem que planejar antes que aconteça. Para no dia que acontecer, você vai lá e mata. Para tirar ela do radar o mais rápido possível. Então, imagina o seguinte. Presta atenção, ver se acontece nas fazendas que vocês acompanham, que vocês vivem. Manejar pasto, curar bezerro, suplementar coxo, lavar bebedouro são atividades de rotina. Vocês concordam, né? Aí, de repente, surge uma atividade estratégica, que é vacina. Vacina de maio, tivemos agora. Chegou uma atividade estratégica, que é a vacina de maio. O que acontece com a fazenda inteira? Para toda a rotina da fazenda e vai todo mundo para dentro do curral. Fica um mês quase todo mundo batendo gado dentro de curral. Pasto passa, pasto rapa, boi morre sem ser curado, bezerro morre atravessado em vaca, bebedouro você vai lá, tá podre, tá surdo, passa nos coxos, tá tudo sem sal. E se for conversar com a equipe, fala, turma, olha o desleixo que tá lá. Não, mas tá todo mundo no curral, o pau que tá caindo aqui a folha. Como é que vocês querem? Tem que dar um jeito, ou então tem que sair da pecuária. Eu tenho que achar uma forma de proteger a rotina, porque é a rotina que dá lucro. Se vem a vacina, que é uma atividade estratégica, eu tenho que me planejar. Ah, mas eu tenho só 2 funcionários dentro da fazenda que precisam fazer vacina. Então eu vou me preparar para no dia da vacina, eu ter uns 2 diaristas bons para me ajudar. Para pelo menos dar um apoio ali e vou me programar, trabalhar dia sim, dia não no curral. Para pelo menos um dia curral, outro dia roda fazenda. Um dia curral, outro dia roda fazenda. Mas a gente delega a rotina para depois. Não, depois vê, depois o pasto não vai passar não, né? Não, uma semana sem sal mineral não faz diferença dentro da fazenda não. Pode tocar, depois não corre atrás disso. A gente negligencia o principal que a gente deveria cuidar, que é a rotina, em função da estratégia. Planeja a estratégia e faz bem feito a hora que tem que fazer. Igual, por exemplo, a aplicação de herbicida. Sábado passado, lembrando de sábado, nem estava mais lembrando. Na hora que eu perguntei para vocês, eu também não lembrava onde eu estava sábado passado. Sábado passado eu estava na reunião, né, com o pessoal da Agroamazônia, né? Nós estávamos com o pessoal da Agroamazônia lá no nosso escritório, conversando para fazer rotina. Fazenda tem que ter rotina, tem que ter um padrão certo de trabalho, rotina, tranquilo, sossegado, sem apagação de incêndio. E isso não pode. E terceiro ponto, aprenda a dar valor no time, no tempo. Eu vou explicar para vocês o que significa isso. Esse terceiro ponto. Confie a Deus em tudo que faz, fazenda tem que ter rotina e dê valor ao tempo. Os professores fizeram... Oi? 15 minutos. Os professores dos Estados Unidos fizeram pesquisas a nível mundial. Igual aquela pesquisa que fizeram assim, quem são as pessoas mais ricas do mundo? Ah, são judeus. Aí começaram a perguntar, por que os judeus são tão ricos? E foram encontrar esses princípios da mãe, princípios da Bíblia e tudo mais na vida deles. Outros professores começaram a perguntar, quem são as maiores empresas do mundo? As maiores. Ou quem são as maiores empresas do mundo? Coca-Cola, Microsoft, Apple, agora a Tesla, né? Começaram a levantar quem são as maiores. Como é que chama da Toyota? A Toyota, ia falar Hilux. A Toyota, começaram a levantar quem são as maiores empresas do mundo. O Walmart, né, o supermercado mundial. Começaram a levantar quem são as maiores empresas do mundo. Descobriram uma lista enorme de maiores empresas do mundo. Aí eles voltaram e falaram, beleza, nós já temos as maiores empresas do mundo. Agora me fala, qual que são as maiores nos últimos 50 anos? Porque para ser grande nos últimos 50 anos tem que ser muito bom. Porque passou por várias crises, passou por gerações, passou por uma troca inteira de funcionários, passou por guerras, passou por várias situações. Então os caras, além de buscar as maiores empresas do mundo, eles foram buscar as que eram maiores por muito tempo. Aí vocês concordam que é para profissional? Não é para qualquer um? Não é, por exemplo, o Facebook, que virou uma mega empresa nos últimos 10 anos por causa da tecnologia, por causa dos jovens. Não, pega uma Coca-Cola que há mais de 100 anos é imbatível no ramo de refrigerante. Não tem concorrência a Coca-Cola há mais de 100 anos. Então isso não é de graça, isso é muito trabalho, muita estratégia, muito marketing. Então eles foram atrás dessas empresas, quem era muito grande e grande por muito tempo.
e conversaram com esses caras. E começaram a perguntar, por que vocês acham que vocês são tão grandes e durante tanto tempo? Sim, uma pergunta simples, me responda, por quê? Sabe o que foi unanimidade entre esses caras? Primeiro, time. Time e equipe. Time e equipe. O que é o time? É fazer a coisa certa e rápido. Estão entendendo a importância disso? Um princípio tão básico. É fazer a coisa certa e rápida. Tem que fazer, vai lá e mata. Planeja, mas chega lá e executa com qualidade. Vai lá e executa com exatidão. Por que a lavoura, por exemplo, está despontando? Por que a gente olha para o agronegócio e vê a lavoura despontando no Cerrado Brasileiro, nesses grandes grupos? Estão explodindo, porque trabalha com timing. Tem janela para tudo. O cara, se perder uma semana de plantio, perdeu 3 sacas de soja. Eu estava em Cuiabá, o ano passado a gente estava num evento chamado MT Beef, e tinha uma palestrante lá que é produtora, inclusive foi minha professora, a professora Fernanda Massitelli. Ela deu palestra para nós na sexta-feira, no sábado de manhã, ela estava lá ainda, e ela falou, tem que subir para a fazenda. Mas Fernanda, é sábado, espera terminar as palestras, depois nós vamos para o almoço, espera. Não, tem que chegar hoje ainda na fazenda. Por quê? Porque eu tenho que programar tudo, amanhã tem que soltar o plantio. Eu falei, mas como assim? Amanhã é domingo? Não, porque se eu não plantar amanhã, perder em 2, 3 dias, eu já estou perdendo 2, 3 sacas de soja. Então eu não posso perder a janela. Time é o que essas grandes empresas que crescem no mundo, que são boas no que fazem, elas são muito boas em eficiência, elas vão lá e matam, vão lá e pá, e matam e faz a coisa bem feita e rápido. Vou dar um exemplo para vocês, trazendo para o ramo da pecuária. Trazendo a ideia do time no ramo da pecuária. Um cliente nosso lá em Porto Espídio, na divisa da Bolívia, ali, não sei se vocês conhecem aquela região na divisa da Bolívia, depois de Cáceres. Nós fomos na fazenda e nós tínhamos vacina em maio. E conversando com o doutor Sebastião, que é o dono, né? Doutor, quanto tempo leva para vocês fazerem vacina aqui? Ah, falou em média uns 60 dias. Mas como assim 60 dias? Vocês levam 60 dias para fazer a vacina? É, uns 60 dias. Mas como é que faz com a comunicação? Não, a gente vai lá e comunica, compra toda a vacina, sabe o tanto de rebanho que tem, e depois vai vacinando o gado. Pai, doutor, mas quantas cabeças nós temos na fazenda? 4.300. Faça a conta, 4.300 cabeças. Vamos falar, tira os finais de semana, né? Em 40 dias aí, fala, puta, é 100 cabeças no máximo vocês conseguem fazer? Mas por que é tão baixa a eficiência de vacinação do gado? Ah, eu não sei não. O pessoal, o gerente sempre fala que porque quebrou alguma coisa, alguém machucou, alguém não veio, porque tem que dar rodeio na fazenda. Só sei que é 60 dias para a gente fazer a vacina. Caraca, é muito tempo, né? 60 dias para vacinar 4.300 cabeças, né? Aí nós tínhamos uma estagiária, a Jennifer lá, né? A Jennifer estava estagiando da nossa empresa lá dentro da empresa. Eu falei, Jennifer, anota tudo, vamos estabelecer meta de vacina. Tem que passar no mínimo 300 cabeças aqui, em média, por dia aqui dentro do curral. Vamos ver se a gente consegue pelo menos bater perto dessa média. Aí na semana antes da vacina, nós sentamos o pessoal da equipe do gado, demos um treinamento sobre manejo, bem-estar animal, como manejar racionalmente o animal dentro do curral, como vacinar. Na semana anterior nós conferimos todas as pistolas, conferimos a agulha, compramos mais agulha que estava faltando, sentamos a equipe e conversamos com eles. Falou, por que demora tanto vacinar? Uma das perdas que a gente tem é porque nós temos que parar o manejo do curral para levar o lote no pasto, arrebanhar outro lote e trazer. E essa aqui, ó, que eu vou encerrar com essa explicação para vocês. Essa prova aqui consiste em seguinte: os caras formam grupos de soldados e colocam esse bote na cabeça que pesa em média 100 quilos, que ele tem água dentro. E eles começam a correr com esse bote na areia. Corre na areia durante quilômetros, depois pega esse bote, joga dentro d'água, rema, vai até uma ilha, acho que se não me engano é 22 quilômetros, volta remando, põe o bote na cabeça, corre na areia, corre no asfalto, volta, fecha a bateria. O primeiro que ganha, que chega em primeiro lugar, tem direito a descansar durante 1 hora. 1 hora de descanso, sentado. Não pode deitar, não pode tirar por turno. Durante 1 hora quem ganha fica sentado, não tira por turno, na areia. O restante tem que continuar pagando exercício. Até passar aquela 1 hora. Acabou de passar 1 hora, pau de novo na competição. A bateria. E aí os grupos eles vão desistindo, vão pedindo para sair. Vai diminuindo o número de botes. O pessoal vai pedindo para sair. Esse comandante que ele conta essa história, ele começou a perceber uma tendência. Ele começou a perceber que o bote 2 ganhava todas, e longa distância. E tinha um monte de bote sempre embolado, que chegava meio junto. E o bote 6 que perdia todas. E começou a ver essa bateria se repetindo esse comportamento. O bote 2 ganhando todas, disparado, o bote 6 perdendo todas, e um emboladão de botes que chegava depois ali no meio, ali embolado. Ele começou a observar o comportamento dos 2 líderes. Ele olhou para o bote 2, ele viu um líder motivado. Vamos lá, pessoal, isso aí, numa batida só. Vamos lá, turma, isso aí.
todo mundo motivado, e quando terminava, todo mundo se abraçava, dava parabéns pro outro, aí a motivação dele só aumentava. Quando ele olhava pro bote 6, líder do bote 6, xingando todo mundo, esbravejando, botando culpa em todo mundo, resmungando, eles brigando entre si, aquela confusão toda. O comandante foi e chamou os dois líderes, do bote 2 que ganhava todas, chamou o comandante do bote 6 que perdia todas. Então deixa eu conversar com vocês. Bicho, por que você está perdendo todas? Não ganha nem de você, vai ganhar de quem? O que está acontecendo? Princesa injustiçado, né? Sabe aquele cara que levanta, que o mundo parece que levantou para ferrar com ele? Ele que é fraco, mas ele acha que está todo mundo querendo ferrar com ele? Mais ou menos era esse líder do bote C. Não, mas a equipe que você me deu é muito fraca. Olha os caras que você me deu, minha radinha, minha turma não me ouve. Aí não tem condição. Aí você privilegiou o bote 2. Olha os caras lá, os caras são mais fortes, os caras têm melhor condição. Começou a reclamar da vida, começou a achar que tudo era difícil, que o mundo estava jogando contra ele. Como você vê muitos aí todo dia dentro da fazenda, dentro dos comércios. Sabe qual foi a brilhante ideia que o comandante teve? O que vocês acham que ele fez? Trocou os... Oh, beleza, bonecos. Princeso, injustiçado. Vai comandar então, vou te dar a melhor equipe. Vai pro bote 2. Pega o bote 2 lá. Pá, pegou o bote 2. Você, bichão, você é o bom mesmo da goiaba? Então vai lá pro bote 6. Quero ver se você é bom mesmo. E mandou no bote 6. Inverteu e começou de novo as baterias. Primeira, segunda, terceira. Os comportamentos começaram a se repetir. O que vocês imaginam que aconteceu com o bote 6 que perdia todas? Passou a ganhar todas. E de forma disparada. Aqueles caras que o líder falou que era fraco, passou a ganhar toda a competição. E sabe o que aconteceu com aquele bote 2 que ganhava todos, quando pôs um líder ruim para ele? O que aconteceu? Hã? Não, ficou em segundo lugar, mas não foi pro último. Sabe por que não foi por último? Porque a equipe já tinha aprendido a trabalhar bem. Mesmo com o líder fraco, o cara quando é bom e aprende a trabalhar certo, não volta para trás. Mesmo com o líder atrapalhando, eles ainda conseguiram chegar em segundo lugar ainda, mesmo faltando aquele líder bom que eles tinham. Qual que é o resumo dessa história toda? Que inclusive é um livro, fala sobre isso, ó. Não existe equipes ruins, só líderes ruins. Não existe equipes fracas, só líder fraco. Líder fraco não constrói equipe boa, equipe forte. Então, se vocês querem fazer a mudança que é necessária na fazenda de vocês, começam por vocês. Ou se você tem uma equipe fraca lá dentro da fazenda, de quem que é a culpa? Sua. Você que deixou ela estar lá dentro. Se a fazenda não está tão boa do jeito que deveria estar, não está da forma que você quer, de quem que é a culpa? Sua. No momento que você começa a arrumar desculpa para as coisas e a reclamar da vida, você começa a perder energia para fazer bem feito. Não tem como pôr energia numa coisa negativa, ficar reclamando e ao mesmo tempo querer colocar a coisa numa coisa positiva e fazer bem feito. É impossível, não tem como dar certo. Perfeito, pessoal? Esse era o recado que eu queria deixar para vocês, só deixando como último recado essas três coisas. Primeiro, padrão, certo? Tudo que Deus faz é padrão, perfeito? Segundo, rotina. Tem que ter rotina, com padrão você cria rotina. E terceiro, time, fazer bem feitas as coisas. E para ter time precisa ter liderança, né? Uma pessoa boa, uma pessoa que entrega, uma pessoa que faz bem feito. E principalmente, pessoal, o poder, a Bíblia fala que o poder da vida e da morte, da bênção e da maldição está na língua. Está na língua, está no que você fala. É um princípio bíblico. É um princípio bíblico. A Mari não me deixa falar mais nem um minuto, né, Mari? Deixa eu só mostrar isso aqui para vocês, para finalizar. Para arrematar. Já viram isso aqui? O vídeo